A manhã de Seul parecia comum até que, pouco antes das 8 horas, uma rajada de notificações começou a explodir nos celulares de jornalistas, fãs e especialistas jurídicos. Uma nota curta, enviada pela Divisão de Crimes Cibernéticos da polícia, caiu como uma bomba no país inteiro. Novas provas foram obtidas e anexadas ao caso envolvendo o ator Kim So-eun. Mais detalhes serão divulgados em breve. Em questão de minutos, o que parecia ser apenas mais um dia nublado transformou-se em um dos momentos mais frenéticos do ano para a mídia coreana. O escândalo, que já se arrastava há meses, acendeu com força devastadora. As equipes de reportagem correram para a sede policial, formando uma massa compacta de câmeras, microfones e repórteres inquietos. Os veículos de comunicação internacionais não tardaram a traduzir a notícia. Dentro de meia hora, hashtags relacionadas ao ator atingiam o topo dos assuntos mais comentados em 12 países. Não era apenas uma investigação, era um espetáculo midiático que parecia renascer a cada nova reviravolta. E, naquele momento, o país inteiro prendia a respiração, aguardando o que a polícia tinha a revelar. Kim So-eun sempre foi uma figura intocável no cenário do entretenimento asiático. Ídolo global, rosto de grandes marcas e protagonista de alguns dos dramas mais icônicos da última década, o ator vinha enfrentando uma das maiores tempestades de sua carreira. Acusações conflitantes, declarações explosivas, documentos vazados e uma guerra de narrativas entre fãs e críticos criaram um ambiente sufocante no qual encontrar a verdade parecia uma tarefa quase impossível. Ainda assim, durante meses, o caso permaneceu relativamente estável. Nem inocentação, nem condenação. Apenas uma investigação morna, marcada por silêncio, dúvidas e especulações. Tudo mudou naquela manhã. O comunicado da polícia não mencionava o teor das provas, mas fontes internas, que pediram anonimato, afirmaram que se tratava de materiais recuperados por meio de técnicas forenses avançadas. Um laboratório especializado havia conseguido restaurar arquivos apagados de um dispositivo anteriormente considerado irrecuperável. A explicação técnica parecia saída de um thriller: fragmentos digitais reconstituídos, metadados cruzados com registros antigos, e mensagens supostamente eliminadas anos atrás, mas que agora voltavam à superfície como fantasmas de um passado engolido pela controvérsia. Enquanto isso, o ambiente na sede policial se tornava cada vez mais sufocante. Repórteres se empurravam, buscando um centímetro a mais de vantagem para posicionar suas câmeras. Alguns murmuravam hipóteses frenéticas: seriam fotos? Mensagens? Gravações de áudio? Documentos? Testemunhos? Não havia respostas, apenas expectativas fervendo sob o calor dos refletores. E quando as portas de vidro finalmente se abriram, revelando o porta-voz da polícia, um silêncio tenso tomou conta do local. O oficial, com postura rígida e expressão medida, deu início à coletiva. Ele se limitou a dizer que novos elementos relevantes haviam sido anexados ao caso e que uma equipe especializada estava conduzindo análises minuciosas para verificar a autenticidade, contexto e cronologia. Não ofereceu conclusões. Insinuou culpabilidade. Não descartou nenhuma possibilidade. Falou pouco, mas o impacto foi estrondoso. As perguntas da imprensa vieram como uma enxurrada, e foram quase todas ignoradas. O caos se instalou do lado de fora. Em poucos minutos, especialistas jurídicos começaram a aparecer em transmissões ao vivo nas principais redes. Cada um apresentava uma interpretação diferente, alimentando ainda mais a incerteza pública. Alguns acreditavam que as novas provas poderiam esclarecer finalmente o caso. Outros temiam que complicassem ainda mais a situação, formando a investigação em um labirinto de versões contraditórias. Em talk shows, comentaristas comparavam a reviravolta às maiores crises de celebridades na Coreia, como escândalos que mudaram permanentemente a paisagem da cultura pop nacional. Enquanto a mídia fervilhava, a atenção logo se voltou para o homem no centro de tudo, Kim So-eun. A equipe do ator, pegando todos de surpresa,
Divulgou uma nota curta logo após a coletiva. Estamos cooperando integralmente com as autoridades. Confiamos na verdade e na justiça, dizia o comunicado. Nenhuma palavra sobre o teor das provas, nenhuma defesa direta, apenas uma afirmação firme e quase melancólica, que parecia carregar um peso invisível. Poucas horas depois, Kim So-eun foi visto deixando sua residência em Seongbuk-dong. Ele caminhava rápido, com a cabeça baixa e o rosto parcialmente coberto por uma máscara e um boné. Mesmo assim, a expressão cansada e os olhos profundamente marcados foram capturados pelas lentes dos fotógrafos que o aguardavam há dias. Não houve declarações. Não houve sorrisos ensaiados. Apenas o silêncio. Um silêncio que parecia dizer mais do que qualquer resposta poderia oferecer. À tarde, começaram os vazamentos. Um jornalista de um portal influente afirmou ter visto documentos confidenciais indicando que parte das novas provas incluía mensagens nunca antes divulgadas. Outro meio de comunicação internacional mencionou gravações de áudio cuja origem estava sendo analisada. A internet explodiu, manchetes agressivas, especulações fervorosas, debates intermináveis. A verdade já não importava tanto quanto a narrativa mais sedutora, e o público estava faminto. O impacto da reviravolta não se limitou às redes sociais. No mercado financeiro, as ações de marcas associadas ao ator oscilaram de forma dramática. Algumas empresas enfrentaram críticas por terem rompido contratos com ele meses antes, outras, por terem permanecido neutras. A notícia que realmente chamou atenção veio do setor publicitário. Bastaram algumas horas para que executivos de marketing começassem a discutir discretamente sobre a possibilidade de recontratar o ator, caso a investigação tomasse um rumo favorável. Era uma reviravolta incômoda, quase hipócrita. Revelava a força do nome de Kim So-eun, e o pânico das empresas ao verem que sua ausência no mercado estava custando caro. No meio de toda a agitação, outras peças começaram a surgir no tabuleiro. Um antigo funcionário de uma das marcas que havia demitido o ator concedeu uma entrevista anônima à Rádio Nacional, afirmando que a decisão fora puramente econômica e que muitos executivos já se arrependiam. A declaração repercutiu como um vendaval. Teriam retirado o rosto mais valioso de suas campanhas cedo demais? Nas redes sociais, fãs começaram a pressionar marcas que haviam cortado laços, acusando-as de oportunismo e cobrando retratações públicas. A pressão aumentava de todos os lados, mas ninguém sabia ao certo o que as novas provas realmente representavam. Vários analistas insistiam que não se deveria tirar conclusões precipitadas. Outros sugeriam que a investigação deveria ser reaberta desde o início, sob novos protocolos. Enquanto isso, o público tentava entender os movimentos contraditórios da polícia, que, em vez de esclarecer a situação, parecia mergulhá-la em camadas adicionais de mistério. Final do dia, quando o sol já havia desaparecido atrás dos arranha-céus, a imprensa continuava estacionada diante da sede policial. Repórteres exaustos, mas obstinados, aguardavam qualquer sinal de atualização. Não houve mais comunicados, não houve mais declarações oficiais, apenas o vento frio soprando pelos corredores externos, levantando papéis esquecidos e lembrando aos presentes que, mesmo diante da tempestade mediática, a verdade ainda estava oculta em algum lugar, talvez nas mãos da polícia, talvez enterrada em arquivos digitais que ninguém imaginava que sobreviviam ao tempo. E foi precisamente esse vazio, essa ausência de respostas, que tornou o suspense ainda mais sufocante. E as novas provas reacenderam a investigação. O que mais poderia emergir nas horas seguintes? Que tipo de documento, testemunho ou arquivo digital foi recuperado, e por que estava oculto até agora? O que a polícia sabia e ainda não tinha revelado. Uma coisa era certa: o caso estava longe de terminar. A próxima revelação, fosse ela qual fosse, tinha o potencial de abalar não apenas a vida de Kim So-eun, mas toda a indústria do entretenimento, fragilizada por polêmicas sucessivas. No fundo, todos sabiam que a verdadeira tempestade ainda estava por vir. Quando o país ainda tentava digerir o impacto da revelação das novas provas,
O segundo dia da crise começou com um movimento inesperado vindo de onde ninguém previa: o setor publicitário. Antes mesmo que a polícia se pronunciasse novamente, 6 grandes marcas nacionais divulgaram comunicados enigmáticos afirmando que avaliam a possibilidade de retomar negociações com o ator Kim So-eun. As frases curtas, escritas com o cuidado calculado de quem tenta não assumir culpa nem precipitação, revelavam o que muitos já suspeitavam: o afastamento do ator havia custado caro. Nas primeiras horas da manhã, veículos de imprensa relatavam que as vendas de cosméticos, roupas esportivas e produtos eletrônicos, todos anteriormente associados ao rosto do ator, tinham caído de forma significativa desde o início do escândalo. Um executivo de marketing, sob anonimato, descreveu a situação com franqueza rara: retirá-lo das campanhas parecia a atitude certa naquele momento. Agora, percebe-se que perdemos mais do que ganhamos. Mudança de postura das marcas desencadeou uma onda ainda maior de debates. Alguns acusavam as empresas de oportunismo descarado, enquanto outros defendiam que, diante de incertezas jurídicas, era natural que o mercado se ajustasse conforme novas informações surgiam. Mas a verdade é que a pressão popular também tinha peso. Campanhas de fãs exigindo respeito ao ator ganharam força nas redes sociais, e o boicote contra marcas que o haviam abandonado não era mais apenas promessa, tornara-se realidade. Enquanto isso, do lado policial, os investigadores continuavam trancados em laboratórios digitais, analisando fragmentos recuperados. A ausência de comunicados oficiais alimentava uma atmosfera de ansiedade quase insuportável. Alguns repórteres passaram a noite inteira acampados diante da delegacia, esperando por qualquer pista. O silêncio era tão espesso que parecia intencional, como se cada minuto sem respostas fosse parte de um jogo complexo que ninguém compreendia completamente. A reviravolta seguinte, porém, não veio da polícia, veio da própria narrativa pública. Uma testemunha que antes havia preferido o anonimato decidiu conversar com um programa televisivo de grande audiência. Embora não tenha entrado em detalhes por orientação legal, afirmou que parte das informações divulgadas meses atrás não correspondia integralmente aos fatos. A declaração, vaga mas contundente, caiu como um raio na discussão nacional. O público, já dividido, tornou-se ainda mais perplexo: que era verdade? O que era exagero? O que havia sido distorcido ao longo da guerra de narrativas? A pressão atingiu um ponto crítico quando a polícia convocou uma nova coletiva. Pela primeira vez desde o início da reviravolta, os investigadores admitiram que alguns elementos do material analisado apresentam inconsistências. A frase, tão ambígua quanto explosiva, reacendeu especulações de todos os tipos. Não se sabia se as inconsistências enfraqueciam as acusações, fortaleciam a defesa ou abriam uma nova linha de investigação. A única certeza era que o caso permanecia uma peça de quebra-cabeça com formas que mudavam a cada dia. Diante da confusão instalada, Kim So-eun apareceu novamente. Desta vez, fugiu das câmeras. Com semblante cansado, mas voz firme, disse algo que marcou profundamente o público: não peço simpatia. Peço apenas que tudo seja investigado até o fim, com verdade e justiça. A declaração, simples e humana, repercutiu fortemente. Era evidente que a pressão emocional sobre ele já ultrapassava os limites do razoável. Poucas horas depois, outra bomba caiu sobre a indústria. Uma das maiores marcas de tecnologia da Coreia, que havia rompido o contrato com o ator no auge do escândalo, divulgou uma nota surpreendente afirmando que estava aberta a conversar sobre possíveis colaborações futuras. Os mercados reagiram instantaneamente, as ações da empresa subiram, enquanto especialistas comentavam que o poder de imagem de Kim So-eun continua sendo um dos mais fortes da Ásia. Mesmo com essa movimentação, o centro da história continuava sendo a investigação. Apesar de todos os movimentos caóticos ao redor, a polícia reiterou que o caso ainda não tinha desfecho, nem inocentação formal, nem culpabilização. Apenas um denso nevoeiro de informações, provas, contraprovas e declarações conflitantes,
cada uma delas empurrando a opinião pública em direções opostas. À medida que o dia chegava ao fim, os corredores de redações em Seul começavam a esfriar. Os repórteres, exaustos, ainda escreviam manchetes, e especialistas jurídicos apareciam nos últimos noticiários noturnos, tentando decifrar o enigma. Em cafés, metrôs e redes sociais, o assunto era o mesmo: o que realmente está por trás desse caso? A comoção, longe de diminuir, apenas se transformava. Já não era apenas a história de um ator e uma acusação, era a história de como reputações podem ser destruídas e reconstruídas em questão de horas, de como marcas dobram-se diante do impacto financeiro, de como a verdade pode tornar-se um campo em disputa, e de como o público, no fim das contas, permanece preso entre emoções e versões incompletas. E assim, entre revelações fragmentadas, interesses econômicos e investigações que avançam lentamente, o caso Kim So-eun continua sem resposta definitiva. O país espera, a indústria observa, a polícia trabalha em silêncio. A única certeza é que esta história está longe de terminar, e a próxima peça desse quebra-cabeça pode redefinir não apenas a carreira de um homem, mas a forma como toda uma nação encara escândalos, justiça e verdade.